Hoje a gente vai desvendar uma história daquelas, bem poderosa, e ver como ela, surpreendentemente, conversa diretamente com o nosso dia a dia. Tudo bem, vamos direto para o olho do furacão, por um momento que define essa reflexão. Imagina a cena, Jesus chega no templo e o que ele encontra ali? Bom, o que ele encontra ali provoca uma das reações mais intensas de todo o seu ministério. Então, para a gente entender bem o que aconteceu e, mais importante, por que isso ainda importa tanto, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver o que era essa casa de negócios. Depois, como a conveniência virou corrupção. Em seguida, vamos trazer a discussão para o templo moderno. E por fim, vamos falar sobre o que realmente significa a adoração no coração. Certo, primeiro ponto. Vamos montar essa cena juntos. Vamos voltar lá no tempo, como o Evangelho de João descreve, para sentir a atmosfera, o caos que Jesus encontrou quando entrou no templo. E olha só o que ele vê. Não é um lugar de paz, de oração. É um verdadeiro mercado. Tem gente vendendo boi, ovelha, pomba. O lugar que deveria ser sagrado, na verdade tinha um clima de feira livre, de negócio. E a reação dele é imediata, é física. Para muita gente é até chocante, né? Ele não só fala, ele age. Pega umas cordas, faz um chicote. E essa atitude tão forte levanta uma pergunta que não quer calar. Pois é, porque é uma reação tão explosiva, tão cheia de ira. É fácil focar na ação, no chicote, nas mesas viradas. Mas a lição de verdade está na motivação por trás de tudo isso. Não era só sobre o que estava acontecendo, mas porquê. Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. Porque, no fundo, essa história é sobre como uma ideia, que até parecia boa no início, pode acabar se corrompendo totalmente. Se a gente parar para pensar, a lógica inicial fazia sentido. Pensa só, as pessoas viajavam de muito longe para a Páscoa. Os animais para o sacrifício precisavam ser perfeitos, sem nenhum defeito. Então, poder comprar um animal já aprovado ali no templo, poxa, era uma mão na roda, uma solução super conveniente. Então, fica a pergunta, né? Se a coisa toda era para ser conveniente, para ajudar as pessoas, qual era o problema? Por que toda aquela fúria? A questão é que o problema não era a transação em si, era algo bem mais fundo. E esta comparação aqui mostra perfeitamente onde estava o conflito. De um lado, o coração do comerciante com o objetivo de lucrar, motivado pelo ego, pela ganância, focado no comércio. Do outro, o coração do adorador, que deveria estar ali para a adoração, motivado pela fé, pelo amor, focado em Deus. A motivação tinha se perdido completamente. O templo virou um negócio. E agora a gente chega no terceiro ponto, que é onde a história fica talvez um pouco incômoda. Vamos trazer essa cena antiga para os nossos dias e ver como ela acaba sendo uma crítica poderosa para muitas das nossas práticas de hoje. A reflexão é direta. O que estamos fazendo nos lugares que hoje chamamos de templos? Será que, de alguma forma, não estamos repetindo o mesmo erro? É uma pergunta que desafia a olhar para dentro. Porque, se a gente for honesto, existe um comércio da fé moderna, não existe? O comércio de milagres, o comércio de curas, de sinais, aqueles desafios de fé que, no fundo, dizem dê uma oferta para receber uma bênção. É a mesma lógica da troca, do negócio, tomando o lugar da adoração genuína. E aqui está o pulo do gato. O princípio central de tudo isso. Para Deus, o que a gente faz, a ação em si, importa muito menos do que a intenção do coração por trás daquela ação. O porquê fazemos algo sempre vai ser mais importante do que o que fazemos. E com essa ideia em mente, a gente chega na nossa parte final, na mensagem que amarra toda essa reflexão. Agora, se liga num detalhe da história que é simplesmente fascinante, porque revela tudo sobre a prioridade de Jesus. Ele vira às mesas, expulsa todo mundo. E o dinheiro? O dinheiro simplesmente cai, se espalha pelo chão. Ele não se preocupa com o dinheiro. Ué, mas por que o dinheiro não importava? Se o problema era o negócio, não faria sentido ele se preocupar com o dinheiro? Com o lucro que estava sendo feito ali? E a resposta para isso é muito esclarecedora. É que as moedas espalhadas no chão não significavam nada. Eram irrelevantes. O objetivo não era pegar o dinheiro de volta. A missão era outra. Era restaurar a santidade do templo. Era resgatar a casa do Pai como um lugar de adoração e não de comércio. O que menos importava ali eram as moedas. O que mais importava era o propósito daquele lugar. E tudo isso termina com essa ideia, que é o padrão definitivo. O que se busca são verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade.
No final das contas, não se trata de rituais, de ofertas, nem mesmo de locais. Se trata de uma motivação pura, de um coração que tem um único objetivo: simplesmente adorar.